Você acredita em vida após a morte? Você acredita que depois que nós partimos desse mundo aqui na Terra, depois que nós partimos aqui do plano terrestre, você acredita que existe vida lá do outro lado? Olha, o nosso vídeo de hoje, eu vou te mostrar que sim, existe vida após a morte. E você vai ver com seus próprios olhos como esses espíritos são capazes de se materializar através de um fenômeno chamado materialização dos espíritos. O nosso vídeo de hoje da série Médiuns vai trazer para você a comprovação de que a morte não existe. Se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, olha, inscreva-se, deixe o seu like. O like está bem aqui do lado, você deixa o seu like, comente, compartilhe, faça parte da nossa família. Me diga qual tema que você quer que eu traga para você aqui todos os domingos, né? Porque no domingo a gente tem uma série especial chamada Médiuns, né? E essa série vem falando sobre assuntos da espiritualidade, ensinando até mesmo aos médiuns como lidar melhor com esse lado espiritual, com a sua própria espiritualidade, e também trazendo para você que é uma pessoa comum, que é uma pessoa curiosa, né? Ou que de repente nem deseja despertar esse seu lado mediúnico mais aguçado, mas que tem curiosidade e quer entender um pouco mais sobre o assunto. Então deixe aqui nos comentários o que você deseja que eu traga aqui para você no domingo. Se você já faz parte da nossa família também, ó, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, comente, deixa aqui a sua intenção de ver conteúdos na nossa série Médiuns aqui no nosso canal, que eu vou trazer para vocês com muita, mas com muita alegria mesmo. Agora, você quer uma consulta de tarô, rituais espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena? É só você me encaminhar uma mensagem aqui no WhatsApp que está na tela, ou também através do nosso e-mail, consultas@ciganaquelida.com. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também os meus contatos para você, tá certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo da série Médiuns, né? O motivo de trazer para você esse vídeo são algumas coisas que às vezes acontecem aqui na Casa Maria Madalena. Uma incidência de luz, uma incidência de vulto, né? Uma forte presença, uma forte luz que às vezes na nossa live ou nos nossos vídeos algumas pessoas conseguem ver. E aí muitas pessoas ficam assustadas. Essa materialização que acontece no nosso vídeo, nos nossos vídeos aqui na Casa Maria Madalena, ela é uma materialização de baixa frequência, ou seja, ela é uma materialização primária. Ela ainda não alcançou o seu propósito, que é chegar em uma materialização mais alta. E daqui a pouquinho eu vou te explicar como que isso acontece. Mas o que é a materialização de espíritos? Gente, a materialização de espíritos, ela acontece através do sistema nervoso central do médium. Então, sim, para acontecer uma materialização espiritual, é preciso ter um médium com a sua saúde mental, psíquica, física e até mesmo com a sua condição moral, apto ou apta a fazer essa materialização. E a materialização também, ela acontece através do ectoplasma, que é expelido pelo médium nesse momento em que ele está ali realizando esse trabalho. O ectoplasma, ele é uma substância esbranquiçada e um pouco vaporosa. Ele é muito fotossensível, ou seja, nessa incidência de luz aqui, é impossível você ver qualquer tipo de manifestação de ectoplasmia. Então, para você ter uma melhor visão do ectoplasma, o que acontece, né? Você precisa estar em um ambiente totalmente escuro, zero de luz. E essa emissão de ectoplasmia, ela acontece principalmente através de médiuns de cura. E é através da ectoplasmia, né? Através do ectoplasma, que é possível a materialização de um espírito. Durante esse tempo que eu estou falando aqui com vocês, eu vou colocando aqui algumas imagens para você
poder saber o que eu estou falando. Uma coisa que a gente precisa fazer um alerta é que para os médiuns de cura que tem essa forte emissão de ectoplasma, gente, se você vai fazer algum tipo de experimento dessa forma, não faça isso em casa, não faça por curiosidade, né? A ectoplasmia, a materialização de um espírito, ela acontece através do sistema nervoso central do médium, como eu estou mostrando aqui para vocês. E o que acontece? Esses filamentos, eles são os responsáveis por produzir essa grande quantidade de ectoplasma capaz da materialização do espírito. Se você estiver em um ambiente controlado, se você de repente se tranca dentro do seu quarto, até mesmo para fazer esse processo de ectoplasmia, né, ou por curiosidade, você pode de uma hora para outra ser submetido por uma luz acesa. E esse espírito, ele recolhe, e o que acontece? Ele invade o filamento do seu cérebro, provocando um choque cerebral. Então não faça isso em casa, não tente fazer isso em casa, tá? Precisa ser um ambiente controlado, mas controlado além de você, controlado também por outras pessoas, tá bom? Então não faça isso em casa. Algumas formas de materialização, nós podemos citar a materialização pela parafina, que é onde o espírito coloca as suas mãos ou coloca um objeto ou até mesmo o seu próprio rosto em uma bacia com parafina e depois ele coloca na água. E aí a gente tem uma materialização que por vezes pode ser uma mão, pode ser um rosto e até mesmo pode ser um corpo ou um objeto que o espírito está trazendo para poder mostrar para as pessoas que estão participando ali das sessões. Só para você ter uma ideia da capacidade da materialização, tinha um espírito que ele trabalhava em um centro espírita em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele tinha o nome de João Grosso. Esse espírito adorava dançar e ele dançava na escuridão. Todas as vezes que ele estava materializado em terra, ele tirava uma médium para dançar. E ali no meio daquela quantidade de cadeiras, gente, eles não esbarravam em nenhuma cadeira. O espírito conduzia a médium dançando com ela suavemente pelo salão. E claro, as pessoas que estavam ali acompanhando aquela sessão de materialização ficavam encantadas. Aí você me pergunta, Kélida, para eu ver um espírito materializado, eu preciso ser médium? Não. O espírito materializado que deseja se mostrar, ele pode se materializar na frente de todos. Assim, se tiver um médium de materialização, e eu vou te falar daqui a pouquinho por que essa condição hoje ela está tão remota. Se tiver um médium de materialização e for feita uma sessão mediúnica de cura ou uma sessão mediúnica de materialização, todos que estão dentro da sessão mediúnica pode ver o espírito, o objeto materializado. Olha, gente, no ano de 1960, quem fazia e conduzia muito esses estudos era o Valdo Vieira, o Chico Xavier e o Peixotinho, né? Divaldo Franco também participou de estudos de materialização, estudos controlados. No ano de 1960, a espiritualidade estava muito forte, tentando realmente mostrar que ela estava ali a serviço. Nos dias atuais, ainda falta uma condição mediúnica para esse trabalho acontecer. Então, hoje em dia, os fenômenos de materialização, eles são cada vez mais remotos e quase inexistentes. Mas não porque os espíritos não querem se mostrar, mas é porque os médiuns não dão essa condição do espírito se materializar. E por que não dão condições do espírito se materializar? Um ego muito inflado, a ansiedade, a correria do dia a dia, o despreparo mediúnico, a própria crença de que a espiritualidade pode e deve fazer só aquilo, só isso. Então o que acontece? A espiritualidade fica limitada, assim como o ser humano também fica limitado. Então essas materializações mais fortes, né, de espíritos, de peças, de objetos, ela está cada vez realmente mais escassa e eu acredito que dificilmente você vai encontrar um lugar onde tenha uma materialização. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir
alcançar aí esse estágio, dar essa condição para os espíritos trabalharem, os médiuns da minha casa também darem essa condição, para a gente poder retrazer e reativar esse fenômeno para vocês conhecerem e verem com os seus próprios olhos. Então, em 1964, Chico Xavier, junto com esse grupo de médiuns que eu disse para vocês, fizeram um estudo em Uberaba. E eles chegaram a colocar, os médiuns em uma jaula. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem. Eles colocavam os médiuns em uma jaula, atavam as suas mãos e os seus pés. E por que isso acontecia? Para que ficassem comprovados que ali não existia fraude, que não existia charlatanismo. A chave dessas jaulas eram deixadas com pessoas mais consideradas céticas dentro da sessão. E então, naquele ambiente altamente controlado, com máquinas fotográficas espalhadas em todos os cantos, começavam-se então os processos de materialização. Mas por que os espíritos faziam esse processo de materialização? Aí muita gente fala assim, mas um espírito não se sujeita a isso, né? Mas um espírito não faz isso. Mas um espírito não faz aquilo outro. Gente, o espírito, ele está aqui para provar a existência da espiritualidade. Logo, se ele percebe que um trabalho é um trabalho sério, com um afinco de explicar e mostrar, para ele não tem empecilho nenhum. Mas é aquilo que eu disse para vocês, é necessário ter uma qualidade mediúnica muito grande, mas não é nenhuma qualidade mediúnica, é uma qualidade moral, psíquica e realmente ter um desejo latente de mostrar o que é a espiritualidade, deixando até mesmo esse ego e esse lado pessoal totalmente de lado. Então, o principal motivo das materializações e das aparições dos espíritos era mostrar para a população a imortalidade da alma. E aí, realmente, isso vem um pouco a calhar com aquilo que a gente mostra aqui no nosso canal, né? A gente faz live com os espíritos, eles dão ensinamentos, eles fazem consultas à distância, né? E já fui muito criticada por isso, mas isso para mim não tem a mínima chance de fazer com que eu desista do trabalho. Por quê? Porque se os espíritos estão ok, eles estão se manifestando e eles querem mostrar que eles estão ali, gente, eu estou aqui como uma mediadora. Então, é aquela famosa frase da Bíblia, né? Faça-se em mim segundo a sua vontade. E isso realmente acontece para despertar no ser humano que a espiritualidade existe e hoje nós precisamos acreditar nisso novamente. Porque a espiritualidade hoje, infelizmente, ela está muito perdida. Ela está um pouco desassociada da sua finalidade. E é preciso também entender que a espiritualidade está totalmente livre de dogmas, de religiões e que o ser humano, ele é único e ilimitado. O processo da materialização, ele vem nos provando que nós somos imortais. E como eu disse para você, dentro da materialização, qualquer pessoa pode ver aquilo que se materializa. Por isso, se você vê vultos, se você vê raios passando, se você vê luzes piscando, se você vê de repente que o ambiente está claro, de repente ele escurece em uma live ou em um vídeo nosso, isso acontece mais quando a gente está ao vivo, né? Ou até mesmo se você acompanha algum fenômeno durante os nossos ao vivo aqui no canal, fiquem tranquilos, tá? Você não está ficando maluco, não está ficando maluca, nada disso. É a espiritualidade se mostrando. E por causa desse processo, nós voltamos a acreditar na imortalidade da alma. Uma necessidade de uma forte indagação sobre a verdadeira essência da vida. Como que a gente pode tornar a vida melhor? Como que nós podemos nos tornar pessoas cada vez melhores? Falamos nesse vídeo e mostramos para você que a vida não termina quando morremos. A vida continua de uma existência muito profunda, com uma consciência muito lúcida e muito acentuada. Nós levamos para o astral, para a espiritualidade, o que fizemos em terra, a nossa condição psíquica, moral e social. Que isso tudo que fizemos em terra vai definir a nossa condição no astral. Por isso que nós falamos e por isso que a espiritualidade sempre está alertando para os vícios, né? Para as manias, para algumas coisas que podem, de repente,
corromper a alma humana, corromper a condição humana de poder passar para um outro plano de forma mais tranquila e em paz. Por isso, gente, os alcoólatras, os suicidas, os homicidas, os viciados, né, seja eles em entorpecentes, em bebidas, em cigarros, em drogas ilícitas e drogas lícitas, os não nascidos moram em uma condição que nós chamamos de condição umbralina. O que é uma condição umbralina? É uma terra espiritual de baixa vibração, onde se acentuam trilhões de vezes aquilo que você está passando no momento do seu desencarne. Ou seja, aquilo que a sua alma está sofrendo em terra, aquilo que você condicionou a sua mente, a sua vida e a sua alma em terra, quando você passa para o outro plano, quando você passa para o outro lado, o que acontece? Acontece que isso é acentuado. Aquilo que a sua alma estava vivendo, se for um sofrimento, quando você passa para o outro lado, se você está em uma condição de suicida, homicida, não nascido, se você de repente teve uma doença causada por cigarro, causada por uso de entorpecentes, de drogas ilícitas, né? Do outro lado, você vai potencializar essa sua condição mental e física, infelizmente, que você vivia aqui na Terra. Então, valorize a vida. Você é imortal. Valorize a sua saúde mental, física e principalmente os seus relacionamentos sociais. A vida, ela continua e você não morre. Você é eterno. Defina ter uma eternidade cada vez mais complacente, cada vez mais serena e em paz. Vendo essa vida de agora com mais confiança, com mais altruísmo e com mais paz dentro do seu coração. Eu desejo que você tenha uma excelente semana. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Cigana Kélida. Até o próximo. Tchau, tchau.